Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a saga do Batman, volume 5, né, número 5, continuação da republicação, certo? De material das revistas Detective Comics e Batman do fim dos anos 80 para começo dos anos 90. Essa edição específica tem as histórias de fevereiro, publicadas em fevereiro, entre fevereiro e maio de 88 nos Estados Unidos, certo? Aqui a edição é de agosto de 2021, com preço de capa de R$ 34,90, certo? A primeira história desse gibi, né, que a gente tá vendo aqui, ela a primeira história tem a aparição de um dos vilões mais icônicos e recentes, certo, do Batman, que é justamente o Ventríloco, né, que vocês estão vendo aí. Esse aqui é a história de estreia do Ventríloco, né? O Batman aqui está investigando uma nova droga nas ruas, né, chamada de febre, e aí ele dá de cara, né, com um cara, um sujeito ventríloco que controla um boneco, né, de ventríloco, certo? Que ele faz com que ele faz com que as suas maldades, né, as suas contravenções, ele faz com que o boneco seja responsável. Não é ele que controla o boneco, é o boneco que controla o cara. Vê que maluco, né? O ventrilouco, certo? Então a gente vê isso aqui através dessa história em duas partes. Criação de John Wagner, Alan Grant e Norm Blayford, né, que é na arte, certo? Esse personagem, né, fala parte do imaginário do morcego desde então, né? O ventríloco tem um lugar de destaque na galeria dos vilões do Batman, certo? Aqui a gente tem a reação do Batman, né, bem legal. Na segunda história, a gente tem uma outra estreia, certo? Da mesma equipe criativa, ainda mais, né? Eles estavam inspirados. A gente tem a estreia do infame Caça-Ratos, que é um sujeito que controla ratos de esgoto, ratos podres, que transmitem doenças, né? Aquelas criaturas com pelo infame, que guicham, que comem roupa. Já chegou mijo de rato? É uma das coisas mais nojentas, mais repugnantes que você pode encontrar. E aqui nessa história, né, o John Wagner e o Alan Grant, eles são meio esquisitões, e eles fazem a infame história onde o Batman come merda e vomita, né? O Batman, ele cai nos esgotos de Gotham, tem muita podridão, muita sujeira, né? Até o próprio funcionário dos esgotos fala isso pros policiais, né? E aqui o Batman tá literalmente com merda na boca, ele vai e dá uma gorfada, certo? Bem legal, bem icônica essa história infame por conta disso. Investigando um caso de desaparecimento de pessoas ligadas a um babaca que fez um crime e culpou os outros, né? Aí aqui depois a gente tem essa história que começa uma intrigante trama envolvendo assassinatos de mulheres em série, né, por Jim Starlin, com arte do Dick Giordano e Joe Rubinstein, né? Infelizmente o final da história vai ficar para a próxima edição, porque essa aqui é bem intrigante, bem interessante, os eventos se encadeando e o Batman tem que se virar para resolver. Porque logo depois a gente tem o anual, né, um anual da revista Batman, trazendo uma história, certo? Escrito por Mike Baron, né, que conseguiu misturar mistério, né, o jogo detetive, né, no Brasil detetive, um jogo chamado Clue em inglês, né, que é bem antigo, certo? E até Satã nesse meio dessa história aqui, conseguiu misturar tudo isso numa trama onde uns ricaços viram fazer um jogo, né? Segundo o Mike Baron, o cara é o mestre da arquitetura, o pai do cara, da mulher que fez isso, né? Aí vê que trambolho é a casa do cara, o cara é o mestre da arquitetura, mas tá bom, quem sou eu, né? Então eles se encontram nessa mansão para fazer um jogo de detetive, basicamente, só que acontece um assassinato e aí o Batman se envolve numa trama envolvendo mistério, satanismo e Gaia, né? Até isso. Então é isso, aí o Batman vai se resolver. Cara, a história parece que é interessante, mas o Mike Baron com certeza precisava de mais tempo para desenvolver, para criar algo mais legal. Eu acho que faltou páginas aí para fazer isso,
certo? O mesmo pecado também, ó, como eu disse, aparece até Satã na história. E como eu disse, depois no final a gente tem um restinho de história, né? Onde o Jason Todd na escola, onde o plot da história se resolve sozinho. Em defesa do escritor Robert Greenberger, né? Ele teve ainda menos páginas do que o Mike Barron para concluir a história. Ainda sendo um gibi de altos e baixos, continua sendo uma boa pedida para os fãs do Homem-Morcego. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.